Então agora eu quero mostrar para você como fazer a análise dos trades. Tudo que a gente já cadastrou, que eu mostrei ali dos cadastros de trades, importar relatório, preencheu todos aqueles formulários lá, aqueles campos, e agora a gente precisa trabalhar em cima dessas informações, e para isso o Voids tem um menu de dashboards. Então vamos começar aqui pelo dashboard geral. Eu estou trazendo aqui uma conta pessoal minha, onde eu trabalho com alguns robôs, para poder apresentar e ficar mais claro, para a gente ver todas essas informações reais. Então aqui no dashboard geral, eu tenho aqui na lateral esquerda os filtros, onde eu posso filtrar por um determinado período. Então eu posso filtrar por um período personalizado, ou posso informar uma competência. Por exemplo, aqui novembro, por enquanto teve só um trade realizado, R$366. Vamos pegar aqui, por exemplo, março. Março teve 14 trades que deram R$1.125. Teve 13 gains e 1 loss. Mas enfim, vamos deixar todos os dias aqui para carregar todos os trades. A moeda que eu quero analisar aqui, eu selecionei, só tem um real. O ativo que eu estou analisando, no caso todos aqui é índice, mas eu vou deixar aqui o IN. O capital inicial que eu quero destinar para essa análise aqui, então vou colocar 3.000 aqui só para poder ver o cálculo aqui do drawdown, fazer uma análise mais detalhada. As corretoras, então tem a Clear, qual que é o tipo de conta, qual que é a operação, se são compras ou vendas, ou os dois. Quando não está informado assim, ele está trazendo tudo. É a mesma coisa que tivesse tudo selecionado. Se eu quero ver só os trades com lucro, né, caso eu queira fazer um estudo dos trades que deram loss, por exemplo, eu faço um filtro aqui dos trades que deram loss e faço uma análise. E não utilizo muito isso aqui porque já tenho todos os filtros aqui. Por exemplo, quero ver os loss, eu clico aqui e o sistema já vai trazer para mim. Continuando aqui, eu tenho outro filtro por períodos, né? Ficou meio redundante aqui, mas aqui é o período de data, é um intervalo de data, e aqui é o período se foi trades na parte da manhã, da tarde ou da noite. E a execução, lembra que eu mostrei lá os trades exitados? Caso eu queira ver aqui os trades que foram exitados, não sei se tem algum aqui, não tem. O robô não hesita, né? Ele vai e executa. Então aqui são todos os trades executados e o operacional, né? Que é a parte muito importante. Eu quero analisar aqui um robô que eu gosto bastante. Eu tenho esses dois quad-core aqui, eles são bem parecidos, uma variação, né, deles. Eles olham para 4 time frames diferentes, faz uma análise bem criteriosa, e o gatilho deles é 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, e esse aqui é o padrão Morningstar e o... não lembro como é que é o outro. Night Star, sei lá, é estrela da manhã, estrela da noite. São bem parecidos, então eu vou filtrar aqui um operacional para a gente analisar. Então esse operacional aqui, só ele, teve 371 trades executados e um rendimento bruto de 11.487. Vamos entrar aqui na parte dos painéis para apresentar um a um. Aqui o painel financeiro, ele mostra aqui um rendimento bruto. Então foram 371 trades e uma média de R$31, né? Vamos arredondar, R$31 por trade. Foram 208 gains, que me deu um lucro bruto de 27.829, uma média de R$133 por trade. Já que os loss foram 162 losses, prejuízo bruto de R$16.342 e a média de R$100 negativo. Quando eu passo o mouse aqui, ele mostra uma mensagem explicando melhor o que é esses resultados aqui, né? Como é que ele chegou nesse resultado. E um trade considerado 0 a 0. Foi realmente, ele conseguiu sair no zero exato. Então ele trouxe um trade aqui. Então cada lugarzinho que você vê que tem esse tracejado embaixo aqui que está sublinhado, ele é como se fosse um link, né? Você passa o mouse e vai aparecer a mãozinha para você clicar. E aí o sistema vai listar para você aquele trade, para você fazer o seu estudo. Agora aqui no painel da taxa de acerto, a gente vê um gráfico mostrando o percentual, a quantidade de trades no meio, total de 371, e quantos gains, 208, uma taxa de acerto de 56%, taxa de loss e a taxa de 0 a 0. No outro painel, as maiores sequências, e eu tenho aqui uma sequência de 9 trades consecutivos que deram gain, e esses 9 trades deram R$640. Isso aqui é interessante observar que foram 9 trades que deram gain, mas não foi a melhor sequência. Para isso eu coloquei aqui embaixo a melhor e a pior sequência. A melhor sequência que eu tive foi 6 gains consecutivos que geraram R$1.352 positivo.
Já a maior sequência de loss foi 5 loss seguidos, que deu um prejuízo de 821, e ela também foi a pior sequência. Então tá aqui embaixo a mesma. Clicando aqui você vai conseguir ver quais foram as piores sequências, né? Tem uma lista aqui que foram 5 trades consecutivos, que deu 821, então essa foi a pior. Você pode filtrar aqui pelo financeiro também, das piores sequências, ou pelas quantidades. Então aqui teve 3 vezes que aconteceu de ter 5 loss seguidos, e quanto que deu de prejuízo em cada um desses loss, e quando foi o início dessa sequência e quando foi o fim. A mesma coisa para a sequência de gain. Clicar aqui nessa de 640, foi essa que deu 9, mas ela não foi a melhor sequência. Vamos ver aqui as melhores sequências de gain. Foi uma que deu 6, né? Aquela que está mostrando lá no painel. Teve uma outra sequência de 5 trades, que deu 1.293. Uma sequência de 4 trades. Enfim, eu gosto de analisar essa aqui para ter uma noção de quantos trades consecutivos eu tenho, geralmente, né? Então aconteceu bastante aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes de ter 6 gains consecutivos. Eu gosto de analisar isso aqui para ter uma ideia se eu posso aumentar a mão, se está na hora de começar a reduzir a mão. Quando eu faço 6 trades consecutivos, quer dizer que eu estou cada vez mais próximo de tomar um loss. Com base no histórico aqui, pode ser que venha o 7º, o 8º, o 9º e rompa, sim. Mas é um estado de alerta aqui, que dá para a gente fazer essa análise. Então, vamos para o próximo painel. A gente tem aqui a eficiência operacional. O payoff desse operacional aqui é de 1,33. Se você não sabe o que é payoff, você pode clicar aqui. O sistema vai trazer aqui uma explicação, vai te mostrar a fórmula do payoff, qual que é a interpretação, tem tudo explicadinho aqui, e o exemplo prático com base nos dados que a gente tem no nosso formulário. Então, nosso payoff aqui é a média de lucro dividido pela média de prejuízo, que deu 133,79 dividido por 100, que dá 1,33. Se a gente olhar aqui, nossa média de lucro bruto, primeiro painel, são os 133,79 dividido pelos R$100 de prejuízo, que está aqui no primeiro painel financeiro, a média de prejuízo. Clica aqui em entendido, fecha o painel, e a gente tem aqui também o fator de lucro. 1,70. A gente tem também aqui a explicação do que é o fator de lucro. É o lucro bruto dividido pela perda bruta. Toda a explicação aqui também, caso você queira entender melhor. Fator de recuperação, também tem toda a explicação aqui do que é o fator de recuperação, como calcular. A expectativa matemática, ela geralmente vai ser bem próxima da nossa média aqui por trade, não necessariamente, mas geralmente ela vai ser bem próxima. Também tem a explicação de como fazer o cálculo da expectativa matemática, o que é a expectativa matemática, e o drawdown. O drawdown é muito importante, é a maior perda financeira que nós tivemos aí desde um pico atingido. Qual foi o máximo, né, que caiu, uma sequência grande aí de prejuízo que a gente enfrentou, deu 1.203 negativo. Clicando aqui no drawdown, também tem uma explicação sobre o que é o drawdown. E aqui tem até um detalhe, uma observação. Para mais detalhes sobre o drawdown, a gente tem a aba drawdown no dashboard, que é essa aba aqui em cima do drawdown. Depois a gente vai para ela. Vamos seguir aqui, eu vou recolher esse painel aqui para tirar um pouco das informações e vamos para o segundo painel, vamos dizer assim, de compras e vendas. Aqui eu consigo ter uma análise bem detalhada sobre como está sendo os meus trades de compra versus os meus trades de venda. Então, desses 371 trades que eu fiz, 189 foram compras, né? Tá bem meio a meio aqui, quase 50% para cada. Qual foi o financeiro bruto de cada um deles? Então, nas vendas eu tô tendo um lucro maior, né? Mas está bem próximo aqui. Já no painel do lado aqui são só as compras. Então, aqui diz que foram 189 compras. Como que foram essas 189 compras? 54% foram gains, 86% loss e 0 a 0. O gain gerou 13.767 de lucro e o loss 8.553, que no resultado aqui foi essa soma bruta que a gente tem aqui no primeiro painel, 5.214. No painel de vendas, a mesma coisa, né? Só que relacionado às vendas. Então, 58% de gain nas vendas, de acerto, né? 76 trades deram loss, que representa 41%, quase 42%. O resultado financeiro
muito bom, metade do resultado aqui, 14 mil contra 7 mil de prejuízo, quase metade, né, do resultado representado aqui nas vendas que deram gains. E um outro painel aqui são os insights, não consegui pensar num nome melhor, mas ele mostra as compras e as vendas, o ganho médio por trade, num trade de compra que dá gain, eu ganho em média R$ 135, um trade que dá gain, uma compra, demora em média ali 4 horas para ser executado. Já o loss, eu tenho uma média de R$ 100 de prejuízo e o tempo médio quando dá loss dura cerca de 3 horas. As compras aqui elas são mais demoradas no gain, né? O trade anda mais. Já nas vendas eu tenho um ganho médio aqui de 132, bem parecido aqui a média de ganho de compra versus as vendas. O tempo médio por trade de venda que dá gain 4 horas também, 14 minutos, muito parecido, o tempo está bem equilibrado. O loss médio por trade de R$ 100 também está bem próximo das compras. E o tempo médio um pouquinho mais, né, meia hora a mais aí, em média, um trade de venda. Beleza, aqui o painel de compra versus vendas e nós temos o painel aqui do período da manhã, tarde e noite. Então analisando os nossos 371 trades, eu vejo aqui que no período da tarde é onde ocorre mais os trades. E aqui embaixo tem o financeiro bruto, né, de manhã gerou 4.351, na tarde 7.136 e à noite não, porque à noite não tem bolsa brasileira. Isso aqui é para quem faz cripto e forex. No painel da manhã, que é das 0 horas até o meio-dia, bastante equilibrado também, né? O gain e loss, 50% praticamente. E os gains versus os loss, 13.800 e 9.475 de prejuízo. Já na parte da tarde, tem um aumento significativo aqui na taxa de acerto, 59% contra 40% de loss. E os ganhos também, bem expressiva aqui a diferença entre ganhos e loss na parte da tarde. Na parte da noite não tem nada. E fechamos aqui a primeira aba de estatística. Deixa eu abrir aqui de novo. E agora vamos para o drawdown. A aba de drawdown vai mostrar ali quanto que a gente teve de drawdown naqueles 371 trades. Aqui ele começa, né, o cálculo começa com os 3.000 de saldo inicial. Esses 3.000 chegaram até 9.241 e dali, quando pegou a pior sequência ali, que foram 18 trades, né? Tá aqui os 18 trades que aconteceram nessa data, nesse período aqui, junho e julho de 2022. Aconteceu esse drawdown aqui que durou 18 trades, teve um prejuízo aí de 1.203 e isso representa 13%, que é um drawdown muito bom aqui, né? Fica verdinho quando o cálculo abaixo de 20% é considerado um drawdown saudável, um drawdown bom. E 13% é muito bom, tá bem tranquilo. E aqui a gente tem um drawdown no pior cenário de 40%. O que é esse pior cenário aqui? A gente colocar o capital inicial aqui e você entrou justamente nesse dia aqui, ó, dia 14 de junho. E você já pegou a pior sequência que aconteceu durante 5 anos aí, desde 2019, que esse operacional está sendo executado até 2024, até hoje, né, em novembro de 2024. Esse aqui foi o pior cenário que aconteceu. Então, se você tivesse começado aqui, você teria perdido 40% do seu capital. Então, aí você analisa se você está disposto a correr esse risco. Dificilmente vai acontecer de você entrar bem na pior fase, mas caso tivesse entrado na pior fase, 40% de drawdown. Teria perdido 40% aí do capital inicial. Então aqui o drawdown, se eu clicar aqui, ele vai me trazer todos esses trades que geraram o drawdown, né? Desde esse primeiro loss aqui, veio tendo loss, aí teve um gain no meio do caminho, loss, gain, nananana, e aqui foi o último loss que teve. Depois começou a recuperar e rompeu a máxima histórica da nossa curva de patrimônio, nossa evolução patrimonial, que a gente analisa aqui na aba de gráficos. Então vamos analisar ela aqui. A gente consegue analisar que ali em junho de 2022 foi aqui, né, que a gente viu o drawdown, onde ele bateu 9.241 e aí ele começou a ter uma queda aqui até julho. Então foi esse movimento aqui, foi o pior cenário que aconteceu. E nossa curva de capital aqui, começando com os 3.000, ele teve essa curva ascendente aqui e está crescendo o nosso patrimônio. Aqui embaixo o painel Trade a Trade,
bem parecido com aquele que a gente tem no Profit, que mostra os resultados equilibrados, né? Não passa de R$ 190, que é nosso risco máximo, e os gains aqui, alguns bem expressivos aqui de R$ 500, que também é nosso alvo máximo, que acontece de vez em quando. As barras verdes grandonas aqui são de R$ 500. Aqui então falamos sobre o dashboard geral. Agora vamos finalizar esse vídeo que já está bem extenso e depois a gente vai falar sobre o dinheiro na mesa e a análise de performance.